Sempre um prazer estar aqui no seu programa, né, para fazer esse balanço de 2021, né, que foi não só para a Agricompany, mas por todo o setor do agronegócio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar aí do seu programa. Bom, quando a gente fala de fazer balanço, às vezes a gente se lembra muito daquilo que está pertinho, mas dá para a gente retomar e falar assim, início de 2021, aquele momento tenso, com a pandemia ainda, com os hospitais muito lotados. Qual a avaliação que dá para fazer? Fabélia, me recordo, você falando assim, me recordo do final do ano passado, todo mundo já querendo tirar as máscaras, ninguém sabia se teria uma nova onda ou não, e essa nova onda acabou sendo mais grave, né? Então foi um cenário de muita incerteza. E quando a gente olha para o passado, nesse ano, a gente percebe o quão privilegiado é a nossa região, né, Fabélia? A gente teve esse problema da crise sanitária, o mundo está passando por problemas econômicos, crise econômica, e a gente conseguiu ainda manter, né, a nossa economia pujante que é. Então, assim, por mais que era um cenário de incerteza, hoje passou, tivemos grandes perdas, né, muitos amigos. Então, assim, fica essa sensação de que a nossa região é muito forte e a gente tem muito ao que fornecer aí ao nosso país. Ricardo, dentro da gestão, qual que é a avaliação que pode fazer? E vamos falar aí da Agricompany, mas também servindo para outras empresas, para outros empreendedores. Claro, nós tivemos também, né, a própria Agricompany, toda uma movimentação este ano. Tivemos aí mudança da nossa logomarca, né, até mesmo para estar mais bem posicionado e com a identidade mesmo do agro. Então nós fizemos todo um trabalho, né, fechando muitas parcerias, né, com empresas, né, de outros segmentos, mas que agregam, né, para o nosso cliente, que é o produtor rural. O Tiago falando em relação à pandemia e tudo, né, uma das coisas que a gente observou, muitas pessoas, né, buscando a realização de um planejamento sucessório, buscando se organizar na sua gestão interna, até porque é necessário. E quando a gente fala de planejamento sucessório, né, envolve uma série de fatores, é um produto, né, algo que a gente oferece e que, né, atende bastante ao produtor. Né? A gente está vendo também muitos jovens entrando para o negócio, participando de forma mais ativa, tendo a oportunidade, né, de contribuir não só com a gestão, mas na produção. E isso aí tem feito com que a Agricompany participar ativamente, né, dessas atividades do produtor rural. Outros serviços também, né, que a gente conseguiu estar desenvolvendo, como a assessoria na compra e venda de fazendas, né, que é algo bastante importante ao produtor no momento que vai adquirir uma propriedade rural ou que vai vender a sua propriedade rural, né, tendo, né, todo um respaldo ali para poder, né, ter a segurança, não só jurídica, mas a questão ambiental, a questão financeira, a tributária. Então isso tudo é muito importante. Então o saldo de 2021 a gente vê, né, que a gente pôde contribuir bastante ao produtor rural aqui da nossa região e de outros estados também que a gente já vem atendendo. E pegando o gancho que o Ricardo está falando, Fabélia, até também sobre o que o Rafael estava falando, da perspectiva para o ano que vem, né, de que alguns produtores vão ter quebra de safra, e isso a Agricompany ela consegue auxiliar esse produtor fazendo todo um planejamento de fluxo de caixa, de como vai pagar as instituições financeiras, se um custeio ele está com um juro interessante para ele pegar, se é a hora dele comprar mais áreas, investir em maquinários. Então tem todo esse respaldo. E o que a gente percebe com esse ano aí, a empresa fez 2 anos, que a gente percebeu que a Agricompany ela está se tornando cada vez mais a casa do produtor rural. Porque como a gente percebe, o produtor rural ele tem muita coisas para se preocupar. Né? Se o solo vai chover, se não vai chover. E essas atividades periféricas, como por exemplo a gestão, a própria questão que eu falei aqui na última vez que eu estive aqui sobre a reestruturação do RH, que são o cuidado com os trabalhadores, isso acaba ficando em segundo plano. É periférica, mas não menos importante do que qualquer outra. Perfeito. E assim, quando eu deixo de olhar para essas atividades periféricas,
isso pode me dar um prejuízo muito grande a médio e longo prazo. Então, a gente tem essa visão e a gente consegue ajudar, auxiliar esse produtor rural nessas atividades. Como o Ricardo falou, esse ano a gente se posicionou, trocando a logomarca, e conseguimos aí fazer uma sociedade, Fabélia, com um escritório de contabilidade, um integrante do escritório de contabilidade lá de Rio Verde, que é o Valongo, é um escritório de contabilidade rural. Ele é muito bem conceituado, muito bem quisto naquela região. E a gente está levando, então, a AgriCompany para Rio Verde, para assessorar o pessoal e a gente cada vez mais conseguir abranger mais a nossa região. E são essas atividades que vão fortalecendo cada vez mais e levando as informações ao produtor. Vocês acham que, com a pandemia, às vezes aquela situação das quarentenas, de ter que ficar em home office, o filho ficou mais em casa porque a faculdade não acontecia, e de repente ele como você falou que tem os jovens chegando, de repente ele tomou conta, ele tomou pelo menos ciência do que estava acontecendo e viu que precisava profissionalizar mais? Uma das coisas, né, Ricardo, que a gente está sendo bem procurado é a própria questão do planejamento sucessório. E a gente faz um planejamento sucessório, ele não fica só no formato da hold. O que a gente vê aí, vamos fazer uma hold. A gente nem chama de hold porque a gente vai mais além do que isso. Tem o jovem, né, o filho, o genro querendo entrar na atividade. Então tem todo um trabalho de governança. Esse sujeito aqui ele tem mais aptidão para fazer o quê? Então ele vai ficar, por exemplo, na compra, ele vai negociar. Esse aqui tem mais aptidão para estar lá no campo mesmo, plantando. Então faz toda essa análise, e não só no campo objetivo, nesse campo subjetivo, que é realmente ver qual que é o interesse de cada um. E a gente sabe que numa família, por exemplo, tem 3 filhos, um sequer quer entrar na atividade. Então tem toda essa sistemática e esse procedimento sobre a própria questão dos cônjuges, né? E teve várias situações que nós também tivemos atendendo, que a família estava bem tudo e, por exemplo, o patriarca vem a falecer por conta da pandemia, né? E todos ficaram perdidos, né? Como vamos fazer, como vamos dar sequência à nossa atividade? E aí entra a AgriCompany, né, dando um suporte, mostrando, né, o que deve ser feito, como o Thiago falou, definindo quais as atribuições de cada um, né, ali dos entes familiares, definindo também e organizando a parte da gestão financeira, que é algo muito importante, que muitos produtores muitas vezes estão tendo aquele volume de dinheiro entrando e saindo, mas às vezes não está tendo a noção exata se está tendo lucro ou não. Às vezes, né, a gente senta com um produtor, ele não sabe, né, qual que é o custo dele, por exemplo, de manutenção do maquinário, qual foi a depreciação que ele teve. E tudo isso a gente consegue levar e mostrar e dar essa clareza. E aí é importante porque a gente viu casos, né, de que às vezes o patriarca faleceu, os filhos, né, ficaram perdidos, mas a AgriCompany conseguiu dar um suporte para que eles pudessem continuar desenvolvendo a atividade, sem precisar de vender patrimônio, né, ou sem, né, às vezes, ali de não poder produzir. Então, isso é muito importante. A pandemia acabou, né, trazendo essas situações também. E mais, né, a gente vê que muitos hoje estão se interessando, né, boa parte dessa turma, a participar do negócio, né? E a gente trabalha nesse sentido. E pegando aí, Ricardo, o que a gente percebe também que muitos produtores eles não conseguem, Fabélia, separar o seu caixa pessoal do caixa da empresa, do caixa da fazenda. Então ele tem um volume muito grande lá de um faturamento, só que a gente tem que ver, qual parte disso aqui que é lucro? Então, qual parte que eu posso reinvestir para melhorar? Qual parte que eu preciso pagar as minhas despesas? E quando a gente adentra, isso fica muito claro e facilita as tomadas de decisões. E pegando aqui, falando de pandemia novamente, a gente também tem muitos produtores que ainda concentra toda a atividade nele. E assim, a morte é a certeza que a gente tem na vida, né? Todo mundo sabe que uma hora a gente vai chegar no nosso momento. Só que ninguém quer, ninguém pensa nisso, porque é doloroso pensar nessa situação. Então, a gente tem esse trabalho de previsão, né? Para caso acontecer o pior, a família fica aí segura. Diante de todas as dificuldades, gente, eu falo assim que nós que chegamos até aqui, olha, quando você atravessa o deserto, você tem a terra prometida.
Então, tem perspectiva. O que está esperando aí para 2022, Ricardo? Bom, o Fabélia, a gente tem aí nessa perspectiva de uma ótima produção, né? Até o consultor, né, um pouco antes da nossa entrevista, né, estava mencionando. A gente tem acompanhado também, assim, com uma certa cautela e preocupação por conta dessa questão do excesso de chuva que pode afetar a safra. Tem a questão também da falta, a possível falta de fertilizante, que tudo isso pode afetar a produção do produtor rural. E aí volta aquilo que a gente estava falando, por isso da importância do produtor buscar, né, as melhores orientações, se organizar internamente, né, tendo a clareza, né, das suas finanças, tendo a clareza, né, da organização, da parte de governança, se estruturando, né, nessa parte, né, em relação a questões tributárias, as questões legais. Então, tudo isso, né, a gente entende que a gente pode estar contribuindo com o produtor rural. E se o produtor estiver bem organizado, né, ele vai conseguir enfrentar essas dificuldades que a gente sabe que é natural, até porque o produtor ele lida com duas situações, a questão climática e a questão econômica, que pode afetar diretamente ao seu negócio. Alto risco. É um risco, é uma empresa ao céu aberto, que muitos falam, né? Uhum. Então, assim, a gente vê que tem uma perspectiva boa, mas é importante o produtor ter esses cuidados, né? O produtor muitas vezes está, né, agora mesmo está tendo, né, uma renegociação de dívidas do Banco do Brasil, né? É necessário ter uma cautela antes de ir lá e renegociar sua dívida, né? Ter uma clareza para depois renegociar e com isso não gerar uma bola de neve, com juros elevados, né, patrimônio em garantia, né? Então isso a gente tem orientado para que a gente tem uma boa produção, que é o que o produtor sabe fazer muito bem, mas bem organizado nesse aspecto ali, né, da parte de gestão, na parte, né, de um planejamento. Porque mesmo ele sabendo produzir muito bem, tem coisas que não estão ao alcance dele, claro, como o clima, por exemplo. Claro. Perfeito, é isso mesmo. E uma situação também, Fabélia, uma projeção para o próximo ano, a AgriCompany ela também preocupa em ter um cunho educativo. Então, nós somos uma equipe muito grande, coesa, com especialistas, né, em todas as áreas, e então a gente produz muito conteúdo. E uma novidade aí, em primeira mão, a gente conseguiu já gravar o piloto do nosso podcast. Para quem não sabe, o podcast ele é uma plataforma, né, onde você escuta os áudios. Então, eu posso entrar, por exemplo, lá no Spotify, baixo aquele episódio, estou indo para a fazenda, estou indo para a academia. Então, aquele momento de ócio acaba virando um momento ali de aprendizado. E a gente conseguiu, então, realizar esse projeto. Vai ser inaugurado agora em janeiro, que é o AgriCast, e voltado ao produtor rural. Então, nós vamos fazer episódios chamando convidados para entregar um conteúdo de qualidade para o produtor rural. Uma coisa que a gente vê, e aqui eu até enalteço o trabalho aqui do Sucesso do Campo, que é uma mídia independente, de conteúdo de qualidade e que sabe realmente a dor da região. Diferente da grande mídia que fica falando só que sequer, desculpa até a expressão, sequer sabe distinguir aí um cavalo de uma galinha. Então a gente tem esse conhecimento da área, crescemos aqui, sabemos da dor e então a gente tem essa ideia, né, para entregar esse conteúdo para os produtores. Não só o podcast, né, acrescentando o que o Thiago está falando, dentro do projeto da educação na área da AgriCompany, levar também o ano que vem cursos e treinamentos. Então nós vamos estar fazendo treinamentos que envolve parte de governança, gestão financeira, parte ambiental, para as pessoas terem noção realmente, né, do dia a dia. Tá, mas e daí? Para eu participar disso, ou para eu ter uma ideia, mesmo que esteja lá, para eu buscar a AgriCompany, eu tenho que ser grande, custa muito caro, eu tenho que ser devedor, porque de repente fala tanto em renegociação de dívida, eu não estou devendo, mas eu não quero dever. Às vezes eu fico até assim, constrangida, eu posso procurar... Fabélia, obrigado até por você dar a oportunidade de esclarecer isso. Então, hoje a AgriCompany conta, por exemplo, com planejamento tributário, planejamento sucessório, reestruturação de RH, contabilidade gerencial, assessoria na compra da fazenda. E aqui é bom a gente fazer um parêntese, porque tem esse nome, assessoria na compra da fazenda, só que o que ele mais ou menos é assim, Fabélia, quantos reais você quer investir? Eu quero uma fazenda aí de 10 milhões. A gente busca o perfil da sua fazenda,
qual fazenda que você quer adquirir, e isso a gente consegue ter umas tomadas de decisões com o produtor rural que está tentando aí comprar uma fazenda que atinge o objetivo dele. Também, Fabélia, nós não atendemos só aquele grande produtor, desde um pequeno, um médio, um grande, se está endividado ou não. Vai depender da necessidade do produtor. Às vezes ele não está endividado, mas ele precisa, às vezes, fazer um planejamento sucessório. Exato, ele tem que fazer, ele tem que fazer um planejamento para não endividar. E talvez somente a gestão. Talvez ele precise só pegar a questão da própria governança. Quem que vai cuidar do quê? A própria questão do RH rural. Justo. Quem que é o encarregado daquela fazenda? Ou se ele vai querer comprar, às vezes, uma propriedade ao lado, que às vezes é pequena, mas é bom ter uma boa orientação, uma segurança para comprar. Então, assim, é desde um pequeno, um médio, um grande, estando endividado ou não, né, gente, é o que o Thiago falou, a casa do produtor rural é a Agricompany. Então, nós temos um leque de serviços e de produtos para dar toda a segurança e potencializar o negócio. E dá para fazer, às vezes, alguns encontros virtuais, porque às vezes a minha fazenda não é perto da Fabélia, que bom que você falou isso. A gente até está acabando um case aqui de uma família do Tocantins. A gente encontrou eles uma única vez em Goiânia, que foi ali no início para fazer o diagnóstico, e depois o atendimento é telepresencial. Hoje, né, a pandemia ela acelerou esse processo aí. Então, a gente atende famílias do Paraná, Goiânia, Itumbiara, Mato Grosso. E às vezes você tem um encontro. Às vezes você tem um encontro, o resto flui naturalmente. Eu estou fazendo um trabalho de reestruturação de RH com a família de Chapadão do Sul. Fui lá uma vez para conhecê-los, conhecer a realidade. Fiz ao longo aí do ano reuniões de 15 em 15 dias para pontuar o que estava sendo feito. Agora, no final do ano, eu tive até lá na fazenda. Então, sim, dá muito bem para trabalhar isso. E frisando, aqui a Agricompany é a casa do produtor rural, seja ele pequeno, médio, grande ou muito grande. Bom, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecê-los. Vamos conversar mais. Vamos trazer mais informações aí durante 2022, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Fabélia. Feliz Natal a todos. Que 2022 seja um ano muito próximo e de muita bênção. Obrigado, Fabélia. É muito importante essa parceria. Desejar a todos os produtores, todos, né, que acompanham o seu programa, um Feliz Natal. Que 2022 tenhamos muita saúde, prosperidade, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma safra e safrinha abençoada também.